Olá pessoal! O grupo tem como tema plantas com sementes. Eu gostaria de partilhar convosco este pequeno fato, mas como uma chamada de atenção, porque é algo que geralmente passa por nós e a gente não se apercebe. Como aqui diz, você já parou para pensar de onde vêm as árvores, flores e frutos que vemos por aí? A resposta pode ser bem pequena, das sementes, pois quem diria que algo tão pequeno pudesse gerar algo tão grandioso quanto as árvores que a gente vê aí, os frutos que a gente consome e as flores belas que a gente vê. Bom, as sementes estão por toda parte e às vezes a gente não se apercebe disso, mas como fiz menção anteriormente, elas são muito essenciais para a vida. Tendo essa noção, hoje a gente vai entender melhor como funciona ou como é que as sementes se transformam em plantas, quais são os tipos de plantas, como é o ciclo de vida dessas plantas e por que elas são tão importantes para a natureza e para a nossa vida também. O que são sementes? As sementes são estruturas que abrigam o embrião da nova planta. Como podem observar, aqui são apresentadas duas sementes diferentes, mas que têm partes iguais. A plúmula é a parte do embrião que vai dar origem às folhas e ao caule da planta. O tegumento, por sua vez, vulgarmente chamado de casca da semente, tem a função de proteger o embrião contra agentes externos. O cotilédone armazena os nutrientes que serão utilizados pelo embrião durante a germinação, e é importante salientar que para as dicotiledôneas, como por exemplo a semente do feijão que está aqui, geralmente são 2 cotilédones, e para as monocotiledôneas, como por exemplo a semente do milho que também está aqui, há apenas 1 cotilédone. O folículo é a parte do embrião que vai desenvolver o caule primário da planta. A radícula, por sua vez, é a estrutura embrionária que vai dar origem à raiz da planta, e esta será a primeira parte a emergir durante a germinação. A endosperma será o tecido nutritivo que serve como reserva energética para o embrião. E este, como podem observar aqui, encontra-se principalmente nas monocotiledôneas. E por fim temos a gêmula, que é um nome alternativo da plúmula, é o ponto de crescimento da futura parte aérea. Afinal, o que são plantas com sementes? As plantas com sementes, ou também chamadas de espermatófitas, são aquelas que produzem semente como parte do seu ciclo de vida, ou seja, são aquelas que se reproduzem por sementes. Elas podem ser classificadas em 2 grandes grupos, as gimnospermas e as angiospermas. Inicialmente falaremos das gimnospermas. Elas possuem esse nome que significa semente nua, porque nesse grupo as sementes não ficam protegidas por frutos, elas estão sempre expostas. Essas plantas também não produzem flores verdadeiras, e a sua reprodução acontece por meio de estruturas chamadas cones, que podem ser masculinos ou femininos. Nos cones masculinos é produzido o pólen, que será levado pelo vento até os cones femininos, onde a semente irá se formar. Isso mostra que a polinização nas gimnospermas é feita principalmente pelo vento, sem depender de animais ou insetos. Plantas como pinheiros e araucárias são exemplos de gimnospermas. Elas costumam ter folhas aciculares, ou seja, em formato de agulha, e produzem estruturas como pinhas, que abrigam sementes entre suas escamas. Agora vamos às angiospermas, que diferente das gimnospermas, elas possuem sementes protegidas dentro de frutos. Esse grupo inclui a maior diversidade de plantas do planeta. Elas produzem flores verdadeiras, que são responsáveis por atrair polinizadores como os insetos, as aves e outros animais. Após a fecundação dessas plantas, o ovário da flor se transforma no fruto, que protege e ajuda na dispersão das sementes. As angiospermas se dividem em 2 grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, o embrião da planta possui apenas um cotilédone, que é a primeira folha formada.
Suas raízes geralmente são fasciculadas, ou seja, em forma de feixes. O caule costuma ter vasos condutores espalhados e as flores apresentam partes em múltiplos de 3. Exemplos de monocotiledôneas incluem plantas como o milho, o trigo e o coqueiro. Já nas dicotiledôneas, o embrião possui 2 cotilédones. As raízes são do tipo pivotante, com uma raiz principal mais desenvolvida. O caule costuma ter vasos condutores organizados em anéis e as flores geralmente apresentam partes em múltiplos de 4 ou 5. Exemplos comuns de dicotiledôneas são o feijão, a laranja, a jabuticaba e várias outras espécies de flores ornamentais. Conhecer essa classificação ajuda a entender melhor como as plantas estão organizadas, como elas se reproduzem e também como se adaptam ao ambiente, revelando a incrível variedade de formas de vida vegetal ao nosso redor. Bom, vamos pensar agora em como é o ciclo de vida de uma planta com semente. O ciclo de vida da planta com semente envolve várias etapas, como podem observar, parte desta semente, em seguida ocorre a germinação, que é quando a semente começa a crescer, depois aparece a raiz e depois o caule, e nesse estágio tem o nome de plantula. De seguida, essa pequena plantinha vai se desenvolver e se transformar em planta adulta, que quando está madura, ela começa a produzir flores, que são as estruturas reprodutivas, que após a polinização surgem os frutos com as novas sementes. Por último, falando da importância, na natureza as plantas com sementes são essenciais, pois elas ajudam no reflorestamento, alimentam inúmeros animais e produzem oxigênio. Na vida humana, estas são importantes para comer, para fazer medicamentos, produzir tecidos e usar a madeira para móveis e ou construção. Bom, para concluir a apresentação, as sementes parecem pequenas e simples, mas são poderosíssimas. Elas são o início de tudo. Com cuidado, água e luz, elas se transformam em vida.